Adonai. Shalom Adonai. Então vamos lá. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, as Escrituras mencionam o seguinte: e o mesmo alvo de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Yahshua. Então aqui no capítulo 5, versículo 23 de 1 Tessalonicenses, está falando que você é formado por espírito, por alma e por corpo. A gente vai fazer esse vídeo e essa série sempre fundamentando nas Escrituras. Então as Escrituras falam que você tem o espírito, que você tem alma e que você tem corpo. Então vamos lá. O corpo é a parte física, material, que pode ser vista e tocada, sujeita à morte. As Escrituras falam do corpo, nada se aproveita. O que vence a alma é a sede das emoções, pensamento, vontade e personalidade, a parte imaterial que sobrevive à morte física, como em Lucas capítulo 16, versículo 19 e 31. E depois você tem o espírito, que é a parte que se relaciona com Yahweh, que anseia por comunhão com o Criador, e onde o Espírito Santo habita no cristão, como em Romanos capítulo 8, versículo 14, e Efésios capítulo 1, versículo 17. Mateus capítulo 10, versículo 28. Jesus, Yahshua, diz para não temer aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, mostrando a distinção entre corpo e alma. Gênesis capítulo 2, versículo 7, descreve Yahweh soprando o fôlego da vida nas narinas do homem, formando a alma viva. E depois você tem Hebreus capítulo 4, versículo 12, menciona que a palavra de Yahweh penetra até dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, mostrando a profundidade da ação divina e a distinção entre alma e espírito. A sua holografia magnética, ela é criada através, a sua simulação, a sua realidade, ela é criada através de sentimento, de emoções, de pensamentos e palavras. Isso que vai criar a holografia magnética. Essa é a sua base de criação, vamos dizer assim, os tijolos da criação. Quem são os tijolos da criação? Os tijolos da criação, quem está criando a realidade? Vai ser sentimento, emoções, pensamentos e palavras. Imagine que isso são tijolos que criam a sua realidade. E quem são os cimentos que une esses tijolos? São os neurotransmissores. Seria essa imagem. Que vem a ser essa imagem, tá vendo aqui, ó? Através das emoções, do sentimento, dos pensamentos e da palavra, ela vai criar, a alma vai criar essa realidade, tá vendo? Então cada tijolo que você está vendo aqui, que seria os pixels da sua realidade, ela é construída através da palavra, do pensamento, do sentimento e das emoções. E o que faz essa imagem ser uma só, vamos falar, juntar os tijolos da realidade, vai ser os neurotransmissores. São os neurotransmissores que faz a bioquímica para você ter essa realidade de 360 graus em volta de você, que vem ser isso aqui, ó, que seria essa imagem, tá vendo? Através de palavra, de pensamentos, emoções, sentimentos, você tem os 7 vórtices, eles vão criar a informação para o seu campo eletromagnético, que é criado pelo coração e pelo cérebro. Então aqui, ó, a alma manda todos esses tijolos para você construir a sua realidade através, volto a repetir, para você ter o entendimento de como a realidade é criada. Por isso que você tem 7 vórtices de luz, que é conhecido como chakra, As pessoas falam chakra, mas no hebraico são vórtices de luz. Tanto é que se você tirar a foto de Kirlian, você vai ver 7 luzes na frente do seu corpo.
são eles que vão mandar a informação para o campo magnético do coração e do cérebro para criar a sua simulação, a sua realidade virtual. Sua realidade nada mais é do que um filme projetado por sua alma. Durante 24 horas você está vivendo um filme que você mesmo está criando. Por isso, em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, está escrito: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Significa que nossas palavras, pensamentos, sentimentos e emoções e crenças internas moldam quem realmente somos e também nossa realidade. Presta atenção agora. O seu espírito é luz. O seu espírito, ele está na glândula pineal. É lá que ele está alojado. E lá é onde está o aion. Aonde está o espírito na glândula pineal é o não tempo. Lá não tem tempo. Lá é o aion. Lá é o reino quântico. Lá é onde está localizado o reino dos céus. Tanto é que as escrituras falam que o reino dos céus está dentro de você e não fora. Então, é o reino de 1 trilhão de possibilidades. Mais para frente, nesse vídeo, você vai entender o que eu estou falando. Depois você tem a alma. A gente pode fazer a alma como uma analogia à árvore, que seria o Kairos. E depois você tem o corpo, que vem ser a sombra da árvore. Por isso que o mundo material, ele é a sombra do mundo espiritual. E é onde que está o tempo Cronos, onde é criado o tempo na terceira dimensão. A unidade de tempo do Aion para o Cronos, essa diminuição é de 1000 anos, a escala igual a um dia. Quem menciona isso é Pedro. Pedro fala que 1000 anos é igual a um dia e um dia é igual a 1000 anos. Então o que acontece? O Kairos, ele está desacelerando a luz do Aion, a luz do seu espírito, para criar o tempo Cronos na terceira dimensão. Então essa escala de Aion para Cronos, que quem está diminuindo é Kairos, é igual de 1000 anos para um dia de 24 horas aqui na terceira dimensão. E de um dia de 24 horas para o Aion seria 1000 anos. Por isso que 1000 anos é igual a um dia e um dia é igual a 1000 anos. Por isso que Pedro citou isso. Agora, presta atenção. O espírito está no Aion, o não tempo. Aqui é o reino quântico. Aqui é onde existe 1 trilhão de possibilidades. Depois você tem a alma, que é Kairos, e você tem o corpo, que é Cronos. Então, vamos explicar a construção da realidade, da simulação na terceira dimensão. O pensamento, ele está no futuro, porque o inimigo, ele inverteu a posição do tempo. Do jeito que você compreende, não é dessa maneira que é criado a sua realidade, como eles te apresentam, passado, presente, futuro. Não é assim, filho. A realidade é criada de forma diferente. Primeiro é futuro. Aonde você está pensando, você está no futuro. Quando você está falando, é a palavra, é o presente. E quando você cria a holografia ao redor de você, já é passado, porque ela foi construída no pensamento, ela é criada com as suas palavras, e aqui já é passado. Por que o Criador criou a sua simulação dessa forma? Porque quando você está passando por uma enfermidade, já é passado. Se você mudar o seu sentimento, as suas emoções e os seus pensamentos aqui no futuro, profetizar no presente, você vai criar a realidade perfeita, porque a enfermidade está no passado. Então tudo que é passado está sujeito à mudança. Você está vendo como que o Criador criou a realidade? A simulação na terceira dimensão? Não é passado, presente, futuro. Não, filho. É futuro, presente e passado. Então, se você estiver passando uma crise de relacionamento, é passado. Se você estiver passando uma crise financeira, é passado. Já é passado na sua vida. É só você mudar
suas emoções, seu sentimento, seus pensamentos e profetizar com a palavra no Espírito. Por isso que Pêndulo de Romanos fala, se pender para o Espírito é vida, se pender para a carne é morte. Quando você vai ter pensamentos, sentimentos, emoções e palavras assim, eu não posso, eu estou doente, eu estou desempregado, eu estou triste. Então você está criando uma realidade que não te pertence, mas sempre ela estará no passado. Por isso que ela está sujeita à mudança através da profetização na palavra baseada no Espírito. E as Escrituras falam que quando você aceita Jesus Cristo e Yahshua, o Espírito foi recriado e a palavra é implantada em você. Existe uma reconstrução do tempo para criar a simulação perfeita para mudar sempre esse passado, se não estiver de acordo com a palavra do Criador. Então, recapitulando, o pensamento, o sentimento e as emoções estão no futuro, onde está o espírito, que está na glândula pineal, onde é o reino quântico, o reino de 1 trilhão de possibilidades. E você vai entender por que eu estou falando que ele é 1 trilhão de possibilidades. Depois você tem a palavra, que é o presente, né? E depois você tem a imagem holográfica do seu corpo e da sua realidade no passado, que seria isso aqui, Então você tem seus pensamentos, suas emoções, sentimento no futuro, você tem a profetização no presente e você tem a holografia sendo criada, mas já é passado, porque ela foi criada lá no futuro, que passou para o presente e que veio para o passado. Então não existe nenhuma circunstância que não pode ser mudada em sua vida, através da palavra de Yahweh. Então, vamos transportar você agora para o reino quântico. Vamos colocar você dentro da glândula pineal. Então seria isso aqui, vamos levar você aonde existe 1 trilhão de possibilidades, aonde você escolhe qual é a possibilidade que você quer, aonde você escolhe a sua realidade. Aqui você está no reino quântico, aonde existe 1 trilhão de possibilidades. Se você reparar, todos os homens são iguais, mas cada um tem um sentimento e emoção. O que vem ser o sentimento e a emoção no reino quântico? Tanto a emoção como o sentimento é a força que seleciona uma possibilidade no campo quântico, a realidade que será projetada. A realidade verdadeira é apenas um reflexo da sua própria holografia emocional. Você entendeu o que ele está falando aqui? Seria essa imagem. Eu vou falar de novo. Tanto a emoção como o sentimento é a força que seleciona uma possibilidade no campo quântico. É a realidade projetada, é a realidade verdadeira, é apenas um reflexo da sua própria holografia emocional. Tá vendo aqui, Foi o que você escolheu. Então aqui vamos dizer que aqui é o reino quântico, e aqui o seu reflexo seria a terceira dimensão. Ela vai ser projetada através do seu sentimento e das suas emoções. Eles são os tijolos da realidade, e os neurotransmissores seriam o cimento. Então no reino quântico você tem 1 trilhão de possibilidades. É assim que é criado a sua realidade. Ela é baseada nos seus pensamentos, nas suas emoções e nos seus sentimentos. A holografia emocional é o terreno das 1000 possibilidades, como suas emoções escolhem a realidade. Então seria esse campo, onde existe 1000 possibilidades, 1 trilhão de possibilidades. Só que você sempre escolhe através das suas emoções e do seu sentimento. O que vem ser isso? No campo das 1000 possibilidades do reino quântico, vamos separar 10 versões. Você pode escolher ódio, você pode escolher tristeza, você pode escolher medo, você pode escolher dúvida, você pode escolher doença,
você pode escolher amor, você pode escolher alegria, você pode escolher saúde, você pode escolher gratidão e você pode escolher riqueza, abundância. É você que escolhe no reino de 1 trilhão de possibilidades. Por isso que eles falam que no reino quântico são 1 trilhão de possibilidades. Isso acontece dentro da sua glândula pineal. E os tijolos da realidade vão ser seu sentimento e suas emoções. Tá vendo? Então é você que escolhe o que vai ser projetado na 3ª dimensão. Se você está vivendo enfermidade, você buscou lá no reino quântico, através do seu sentimento, das suas emoções, dos seus pensamentos e depois da sua palavra, você profetizou doença. No seu vocabulário do dia a dia existe essa palavra e esse sentimento. Então você projeta do reino quântico para a 3ª dimensão, onde vai ser criada a sua holografia magnética, que vem ser isso aqui, filho. Você está numa holografia de 360 graus. Sempre foi você. É você que projeta e cria a sua realidade. Você, presta atenção, não reage ao mundo como ele é. Você reage ao mundo como você é no momento da observação. Lá no reino quântico, filho, é você que colapsa a imagem que vai ser projetada na 3ª dimensão. O que vem ser isso que eu estou falando? A experiência da dupla fenda. Quando o observador olha, ele colapsa a realidade. A dupla fenda, ela é explicada superficialmente. Nessa série, a gente vai mostrar para você como que a sua holografia, como a sua simulação de 360 graus é criada. Então, o reino quântico é o reino dos céus, filho. É o reino de 1 trilhão de possibilidade. Você vai querer a sua versão projetada lá na 3ª dimensão em doença, ou você vai querer saúde? É você que escolhe, através de sentimento, emoções, pensamentos e profetização. Tanto é que as escrituras falam: não andai pela vista. Não andamos pela vista, andamos pelo ouvir. Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. A sua percepção no Jardim do Éden era através do som, da palavra. Por isso que as escrituras falam: não andamos pela vista, andamos pelo ouvir, pela profetização. O que Satanás fez? Ele deu a percepção da vista, né? As escrituras não falam? Abriram os olhos de ambos, né? Que vem ser isso aqui. Eles enxergaram, eles se enxergaram. Tanto é que depois eles perceberam que eles estavam nus. Então Satanás, lá no Jardim do Éden, ele muda a percepção. Ele traz a percepção para a vista. E a vista, ela é analítica. Magro, gordo, bonito, feio. Por isso que as escrituras falam: nunca deposite fé na circunstância. Deposite fé na profetização. Que você vai mudar a sua realidade. Porque ela já está no passado. Futuro, pensamento, sentimento, emoções. Presente, a profetização. E quando vem a imagem holográfica na sua frente, já é passado, filho. Esses conhecimentos, eles são provenientes do meu pai. Meu pai estudava tanto astronomia como neurociência. Meu pai era apaixonado nisso aí. Tanto é que aquele ensinamento vem de um livro do meu pai, né? Desconstruindo o passado e criando um futuro novo. Tanto é que esse livro ele vai ser lançado. Mas quem escreveu isso aí foi meu pai. Meu pai era apaixonado por padrões mentais, como que se cria a realidade. Então nessa série eu vou fazer bem devagarzinho, mas passo a passo, e te mostrando tudo, filho. Você será uma nova pessoa. A sua fé, filho, vai voltar com uma força tão grande em Jesus Cristo e auge, jamais vista. Você vai compreender como a realidade é criada.
a estrutura da criação, pensamento, palavra e imagem. Na vida espiritual, ela é quântica. Existe uma linha temporal interna que quase ninguém percebe. O pensamento está no futuro. Quando você pensa, você acessa possibilidades que ainda não existem. É o lugar onde a criação começa, mas onde nada está definido. O pensamento é o campo da 1000 possibilidades. Tudo está aberto. A palavra, ela está no presente. Quando você fala, você colapsa uma das possibilidades para o agora. A palavra é o ato de observação espiritual. Seria igual à experiência da dupla fenda, fazendo uma analogia. Então, ela modela o campo quântico. A palavra traz o que seus sentimentos, suas emoções e seus pensamentos estavam sentindo. Então, o que ele estava sentindo? Vamos colocar aqui as imagens. Ele estava sentindo ódio, tristeza, medo, dúvida, doença, riqueza, gratidão, saúde, alegria, amor. É o reino de 1 trilhão de possibilidades. E a imagem, a imagem que vai ser criada, não pode ser usar essa imagem, a imagem que vai ser criada, ela está no passado. Ela não é presente e nem muito menos futuro. Ela está no passado, ela não é presente. Então, tudo que você vê já aconteceu. A imagem é apenas o registro holográfico daquilo que você projetou antes no reino quântico, no reino de 1000 possibilidades. É tremendo isso, né, filho? Então, a imagem final não cria a sua vida. Sua vida cria a imagem real. Tem que entender bem o que está sendo falado aqui. Então, vamos dizer assim, o terreno das 1000 possibilidades é o papel central da emoção. No pensamento, o futuro está aberto. Então, vamos colocar essa imagem para você ter compreensão. Então, no pensamento, o futuro está aberto, mas as emoções e os sentimentos são os tijolos que vão ser projetados lá na sua realidade. Na palavra, o presente toma forma. É como a experiência da dupla fenda, né? É quando colapsa a onda. E na imagem, o passado aparece, né? Na imagem vai aparecer o seu passado. Que nem sei isso aqui, ó. A gente está recapitulando para te dar entendimento. Então, a emoção, ela é o campo magnético que escolhe qual possibilidade aparece diante de você. É a sua emoção, o seu sentimento, que decide qual realidade você vai colapsar, né? Qual será a realidade que você vai colapsar? Você não vê o mundo, presta atenção, você vê a sua vibração espiritual de sentimento, emoções. Você não percebe as pessoas como elas são. Você percebe como você está emocionalmente. A emoção é o imã da realidade. Então, eu vou parar aqui por esse vídeo para você ter o entendimento do que eu estou falando e a gente vai prosseguir essa série. Essa série é sensacional. Não deixa de dar seu joinha, sabe? Dê seu joinha porque ajuda. E não deixa de você ripar o canal, filho. Você pode ripar o canal do seu lado, tenha lá ripar. Você pode ripar até 3 vezes, tá? Até 3 vezes você pode ripar. Onde tiver escrito ripar, aperta. Depois, se você sair do YouTube e voltar de novo, você pode ripar de novo. Porque é uma forma de divulgar o nosso canal, tá? Não deixa de fazer isso não, que eu agradeço de coração. Então, devagarzinho a gente vai passando capítulo por capítulo e você vai compreender como é criado